Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos com mais uma semana em andamento, com outra que terminou há muito poucos dias e que ficou marcada, essencialmente em termos de resultados, dois bicampeonatos, digamos assim, dois títulos consecutivos de dois jogadores. Se calhar começamos pelo Novak Djokovic, que está a aparecer o verdadeiro Novak Djokovic. Ele, de Hum. facto, talvez nem em Wimbledon pareceu tão impressionante quanto está a aparecer agora. Quarto título da temporada, segundo consecutivo, terceiro consecutivo se excluirmos a Lever Cup. Na verdade, a Lever Cup é uma prova com características um pouco específicas, mas Pedro, parece-nos que nesta altura da época, Novak Djokovic aparece, ou regressa, ou reaparece no circuito ATP como o jogador a bater, não é? Até ao final do ano. É o número 7 do Mundial, mas como nós falámos no último podcast, ninguém olha para ele como número 7 do mundo, acaba por ser enganador. É real em relação ao que ele tem jogado, ao pouco que ele tem jogado, pelos motivos que sabemos, mas é enganador porque, como tu dizes, é de facto o jogador a bater. E até posso dizer aqui o que disse numa conversa que tivemos durante esta semana. Eu acho que ele não vai perder mais nenhum encontro até ao final da época. Uh, Pode acontecer, obviamente, mas eu acho que da maneira como ele está a jogar e tendo em conta que à partida vai jogar o Masters 1000 de Paris e as ATP Finals, eu acho que é possível que ele não perca mais nenhum encontro até ao fim do ano, sendo que podia ir mais longe e arriscar mais e dizer que ele não perde até depois do Open da Austrália, já assumindo que ele ganha o primeiro Grand Slam da próxima temporada. Mas ficamos por este ano. De facto, está a jogar muito bem e agora nota-se. um, o ritmo competitivo está todo lá, essa cadência está toda a voltar, se bem que eu gostava sempre de ter visto o que ia acontecer no terceiro set do encontro com o Daniil Medvedev, porque ele aí sentiu claros problemas para aguentar o russo. Ganhou com muita felicidade, mérito, claro, mas muita felicidade ali a 5 igual no tie-break. O Medvedev falha um vôlei facílimo colado à rede, que podia ter mudado completamente aí o curso do encontro. Mas a verdade é que ultrapassou esse obstáculo na mesma, depois não deu hipótese na final e é o jogador a bater. Está em grande forma e, como já falámos também no último podcast, vai estar claramente na luta por ser número um do mundo na próxima época. Sim, é o que dizia. Acho duas coisas sobre o torneio de Novak Djokovic. Em relação à meia-final, ficou provado mais uma vez as dificuldades que ele tem contra o Daniil Medvedev, quando o Daniil Medvedev está a jogar àquele nível quase impenetrável do fundo do corte. Eu não vi o encontro todo com a mesma atenção que tu, que estavas a comentá-lo, mas não sei se alguma vez o Novak Djokovic terá feito tantos amortis, como ele começou a fazer a certa altura, era amortis em cada ponto, era muito, a bater na bola com muito mais força do que é habitual, porque ele pura e simplesmente não conseguia, uh, com o seu ténis mais sólido da linha de fundo, ele não conseguia ultrapassar o Medvedev. O Medvedev E, fez ao Djokovic o que o Djokovic fez a outros jogadores imensas vezes. sem dúvida, ou seja, estava, aquele encontro parecia que ia cair para o lado do Daniil Medvedev, era a ideia que me deu durante grande parte do tempo. Portanto, ele ganhá-lo e ganhá-lo daquela forma acabou por ser, de facto, um bocadinho anticlimático e deixa-nos essa dúvida sobre o que é que podia ter acontecido no terceiro set. Eu acho que ele provavelmente, depois de ter ganho o segundo set, se calhar até ganharia, se calhar até com facilidade, mas foi sem dúvida o encontro da semana para ele. Porque na final o que aconteceu é que nunca houve propriamente grandes dúvidas, não é? Em relação ao vencedor. O encontro foi, em nenhum momento achámos que o Novak Djokovic ia perder com o Stefanos Tsitsipas, o que não deixa de ser esclarecedor e simbólico em relação àquilo que é o Novak Djokovic, que está a jogar com um jogador top 5 mundial, que já está qualificado para as ATP Finals, que é verdade que perdeu algum do killer instinct, se calhar de outros tempos. Ninguém olha muito para o Stefanos Tsitsipas nesta altura do campeonato como um jogador, muito sinceramente, que possa ganhar torneios do Grande Slam. É verdade que ele teve muitas finais, a maioria das finais ele não era favorito, mas 9 finais em 9 perdidas em ATP 500 é bastante mau. E Novak Djokovic ganhou esse encontro com toda a naturalidade, sem que isso fosse minimamente surpreendente. Eu acho que isso diz muito sobre o Tsitsipas, obviamente, mas diz acima de tudo muito sobre a forma como ainda olhamos para Novak Djokovic. E isso que dizes, eh, em relação a ele ser o homem, a ele provavelmente não poder não perder mais encontros, também acho que é possível, embora
lá está, as ATP Finals seja um torneio muito específico, é possível tu se calhar baixares um bocadinho de rendimento na fase de grupos, perderes um jogo e depois seres campeão na mesma. Isso, o ano passado, estava a tentar lembrar de cabeça, mas o ano passado foi ao contrário, ele ganhou os 3 jogos da fase de grupos, parecia embaladíssimo, e depois perdeu nas meias finais com o Zverev, mas já houve outros anos em que ele perdeu na fase de grupos um joguito e depois ganhou o torneio na mesma, E mas das sim, ATP Finals, o grupo, e só devemos falar isto mais para a frente, mas o grupo, tendo em conta que o Djokovic, não acredito que ele chegue a ver rapidamente os pontos dele, ele não vai chegar ali aos 4 primeiros, 5 primeiros. não, aos 4 não, Um, mas pode chegar quinto, se calhar, aos 8. ganhando o Masters 1000 de Paris, e se calhar jogando um dos 500, mas isso é possível. Mas aos 4 não chega, portanto pode haver ali um grupo completamente de loucos com o Djokovic e o Alcaraz, ou o Djokovic e o Nadal, e mais o Medvedev. Sim, sim, isso sem dúvida, por acaso não tinha pensado muito nisso. O que eu ia dizer é que eu acho que ele vai qualificar sem precisar da tal exceção do Sim. Wimbledon, muito sinceramente. Acho que ele vai acabar, mesmo só jogando Paris, eu acho que provavelmente basta fazer para aí final e pelo menos em oitavo fica, porque, porque sinceramente já tinha pensado um pouco nisso, em relação à questão do Wimbledon. O Wimbledon não contar para o ranking, mas ser utilizado pelo ATP para que o Novak Djokovic entre nas finals é uma hipocrisia, é a hipocrisia do ano. Não é? É. Por um lado, eu acho que na perspectiva do jogador é merecido, porque era ridículo, eventualmente ele imagina ficar em nono, mas ter um título do Wimbledon que não contou os pontos e ficar fora das ATP Finals era uma aldrabice desportiva. Por outro lado, é um bocado uma É hipocrisia. quase uma aldrabice ainda maior, porque se os pontos não contam para o ranking, porque é que contam para. Exatamente. É, E se o ATP não quis reconhecer o Wimbledon como um torneio contabilizável, de uma forma, também não devia contar com o Wimbledon como um torneio contabilizável para outra. Portanto, eu acho que desse ponto de vista, o ATP está aqui a tentar ter o melhor dos dois mundos e provavelmente vai ser safo pelo facto do Novak Djokovic, ser, provavelmente ir ficar no top 8 na mesma, se tivesse porque ganho o eu, Nick Kyrgios iam ter um grande problema. sim, exatamente, porque o Kyrgios não se iria qualificar. Estaríamos aqui a ter esta discussão se calhar de forma mais acérrima, até porque o Kyrgios, enfim, é alguém que é menos unânime, não é? E em relação ao Novak Djokovic, ninguém vai ser capaz de dizer que ele não merece jogar as Claro, ATP Finals, claro, claro. porque ele tem sido, de modo geral, o melhor jogador do mundo da última década, mas é isso que diz é muito engraçado, porque provavelmente vamos ter, de facto, um grupo completamente louco, porque eh, embora, enfim, o Nadal e o Alcaraz provavelmente vão ficar em grupos opostos, Hum. provavelmente vão ser 1 e 2, portanto, pelo menos isso teremos salvaguardado, mas sim, Medvedev terá Pode de ser, por exemplo, cair estou aqui ou a com ver Alcaraz, rápido, podíamos ter Alcaraz, Tsitsipas, Medvedev e Djokovic, por exemplo, que é de loucos. sim, exatamente, ou Nadal, Djokovic, Tsitsipas e É. Medvedev, isso, mas com o Nadal se calhar ainda é mais louco, tendo em Nadal, conta, ainda mais, sim, sim, sim. sim, depende também um bocadinho como chegarem lá. Em relação às ATP Finals e passando já para Tóquio, Taylor Fritz entrou em posição de qualificação, ele nesta altura é sétimo, entrou no top 10 mundial pela primeira vez, foi uma semana de loucos, ele começou a semana em quarentena na Coreia do Sul, não se sabia muito bem porque é que ele tinha desistido de Seul, percebeu-se que foi por causa da Covid, passou uma semana em quarentena em Seul, acordou no dia da sua primeira ronda em Seul, saiu da quarentena, viajou para Tóquio, jogou à noite, ganhou uns 2 primeiros jogos muito pouco convincentes, muito duros, perdeu um set com o Moria, por exemplo, depois teve ali aquela sorte, não é, do Nick Kyrgios desistir, e depois acabou por ganhar o torneio sendo um justíssimo vencedor. O Hum. jogo contra o Shapovalov é muito bom e na final ele foi claramente melhor do que o Tiafoe, ganhando dois tie-breaks ao Tiafoe, que tinha ganho os 13 tie-breaks anteriores, incluindo aqueles 8 inacreditáveis, 8 em 8 no US Open. Uh, não sei se sentes o mesmo, mas eu acho que sinto que Taylor Fritz faz parte do top 10, eu acho que é justo ele ir, e de certo modo também sinto que se ele for às ATP Finals, não está nem pouco mais ou menos confirmado, porque ele está no último lugar de apuramento, mas eu acho que faz sentido, não é? Pela época, se calhar estou a ser um bocado injusto, mas
olho para o Andrei Rublev, por exemplo, que é um jogador que eu até gosto, um tipo 5 estrelas, mas eu acho que se calhar, e se calhar vão os dois, é o mais provável, mas acho que faz mais sentido lá estar o Fritz, que este ano ganhou um Masters 1000, o seu primeiro, chegou pela primeira vez aos quartos de final de um Grand Slam. Dá-me ideia que faz todo o sentido que o Fritz esteja nas finals. Não sei se sentes isso. É uma época muito completa. Aliás, ele e o Djokovic são os únicos a ganhar um Masters 1000, um 500, um 250. Tem esses quartos de final de Grand Slam, que agora é o que agora passa a faltar ao Fritz. Tem mais do que os quartos de final, é lançar um ataque a um título do Grand Slam, mas parece-me que finalmente os Estados Unidos têm mesmo o seu jogador para voltar a sonhar com os voos mais altos, com conquistar troféus do Grand Slam, porque o Tiafoe, é verdade, fez meias finais do US Open, mas acho que todos concordamos que é um jogador muito mais de engate, que se for preciso chega ao Open da Austrália e perde na segunda ronda. E o Fritz tem conseguido um nível médio mais alto, faz uma época muito completa em todos os parâmetros, na verdade eu acho que ele ainda pode evoluir, ainda há muita coisa que ele pode juntar ao seu ténis, fisicamente pode ficar mais forte, mais consistente, e vai ser interessante perceber até onde é que ele pode chegar, mas acima de tudo é merecido, de facto entrar no top 10, achei muito engraçado o encontro que ele ganha, em que garante a entrada no top 10, vai com as mãos à cabeça a dizer para a sua equipa ainda no corte, a dizer que eu sou top 10, eu sou top 10, portanto nota-se que é mesmo especial para ele, e às vezes ouvimos jogadores a falar de ranking como se não importasse para nada, ele ali mostrou que sim senhora, que é muito importante e é muito especial e é completamente merecido. Ao longo dos anos foi mostrando, ainda que mais devagar se calhar do que aquilo que se pensava, porque eu recordo que ele apareceu muito cedo. Eu falo sempre muito disto, mas eu acho que o percurso dele é completamente bizarro até do ponto de vista pessoal. É preciso não esquecer que ele casou aos 18 anos, foi pai Hum. aos 19. Uh, é verdade que aquilo também é um contexto um bocadinho diferente, porque ele seguramente não está tanto tempo com o filho como provavelmente estarão outros pais daquela idade, porque ele separou-se da mulher logo imediatamente. Tem também uma família muito estruturada que já vinha de trás. Aliás, a sua mãe foi top 10 mundial, e isso é engraçado, o filho ser top 10 depois da mãe. Mas ele tem de facto um percurso diferente da maioria dos miúdos, mas chega quase aos 25 anos, ele ainda vai fazer 25 este ano, ao top 10, e eu acho que sim, que ele pode lá chegar. Eu este ano acho que ele perdeu uma grande oportunidade de ser finalista de Grand Slam em Wimbledon, porque Uhum. sabemos que ele deveria ter ganho aquele jogo ao Nadal e depois jogava a meia-final de Wimbledon com o Kyrgios. Não seria favorito, mas podia perfeitamente ter ganho, Sim, e chegado a uma final de Grand Slam, que também não contaria para o ranking, mas enfim, não mudaria esta questão do top 10, mas que seria, acho que preencheria a sua época, nem, pelo menos a meia final, preencheria a sua época de forma diferente, mas eu acho que do ponto de vista até daquilo que são as ATP Finals, que são as condições de jogo, acho que seria mais interessante muito sinceramente, ter o Taylor Fritz nas ATP Finals do que ter o Cameron Norrie uhum. ou o Urkats. Sinceramente, o Urkats que o ano passado foi às Finals e nós vimos como ele não ganhou um único encontro. O Cam Norrie, que enfim, é um jogador é um jogador interessante e com todos os seus méritos, mas que não é um matchup interessante para jogar com tenistas topo. Eu acho que, de certo modo, o Taylor Fritz, Sim. indo às ATP Finals, acho que pode ser um jogador mais interessante do que qualquer um daqueles que está ali naquela zona de potencial qualificação. Sim. Uh, Esta foi uma semana que no circuito feminino teve dois torneios. Um primeiro mais fácil de explicar, que foi no fundo uma festa de celebração da Onze Jabeur, que ela acabou por não conseguir vencer. Enfim, não é fácil muitas vezes estar ao mais alto nível numa semana específica em que de facto havia ali muita coisa a acontecer. Acabou por ganhar a Elise Mertens, que até tem passado em Monastir, ela até tem passado um bocadinho ao lado da época e ganhou o seu primeiro título em quase 2 anos. Mas no circuito feminino tivemos um super torneio ao Strava, um torneio que tinha um quadro muito forte. Tivemos encontros muito bons desde os quartos de final, aliás, logo desde a primeira ronda. Eu lembro do encontro entre a Belinda Bencic e a Jenny Bouchard, que foi fantástico. Mas depois a verdade é que tivemos a Iga Swiatek a perder uma final, e a perder uma final em que jogou muito bem, diante da Bárbara Krejcikova, uma jogadora que de facto, essa sim, há bocado falávamos de engate e de como o Francis Tiafoe é de engate. Bárbara Krejcikova conseguiu descobrir o seu melhor nível de ténis nas últimas 2 semanas, ganhou o WTA 250 de Tallinn
batendo uma série de jogadoras de grande qualidade, a própria Anete Contaveito, jogadora da casa, também a Belina Bencic, e agora em Ostrava, vitórias também impressionantes umas atrás das outras, sendo que de facto o ponto principal, depois de bater a campeã do Wimbledon, Helena Rybakina nas meias finais, foi mesmo bater a campeã de Roland Garros e do US Open, ou seja, ela varreu as campeãs de Grand Slam todas que estão em atividade em 2 dias, e incrível a final frente à Iga, que, recorde-se, tinha vencido, se não estou em erro, os seus últimos 20 sets consecutivos em finais, 10 finais seguidas em 2 sets, varrendo toda a gente, e desta feita. Não sei se olhas para a Krejcikova como uma possível. Eu tenho lido muito isso. Finalmente temos uma rivalidade. Eu não sei se a Krejcikova vai ser consistente o suficiente para ser uma rival da Iga, mas eu acho que é uma daquelas jogadoras que a Iga não gosta de defrontar. Não é? Não sei se pode. Acho que, obviamente, há uma vontade muito grande de encontrar uma rival para a Iga Swiatek. Estou como tu, não sei se vai ter consistência suficiente para manter isto durante muito, muito tempo numa temporada. Agora, é uma semana incrível, é uma jogadora que não podemos esquecer que já foi número 2 do mundo de singulares e de pares, e agora está finalmente de volta. Tem aqui uma participante, uma Uhum. Krejcikova, a tentar entrar no podcast. Qualquer dia já entra com consciência. Exatamente. Mas de facto é uma jogadora a ter muito em conta. Foi notório que ela teve dificuldades para voltar à melhor forma, mas agora a recuperar a sua consistência, volta a ser claramente uma jogadora que pode chegar ao top 10, pode lutar com a Iga Swiatek, e é como tu dizes. Eu acho que não vai ser rival, mas acho que vai dar muito trabalho, e aquela jogadora que a Swiatek nunca vai querer apanhar, por exemplo, num grande slam. Eu acho que ela tem uma espécie de. Ela é uma jogadora muito diferente das outras, tem uma espécie de arrogância natural no seu ténis, e ela não se importa muito com quem está do outro lado, a Krejcikova. Ela, quando está a jogar bem, ela sente, eu é que mando aqui. E ela quase que não bate na bola. Uhum. É quase como se ela disparasse, não te sei explicar. É quase como se ela, tão com a esquerda, a técnica dela de esquerda é impressionante, mas é quase como se ela disparasse a bola, não batesse. A bola sai inteira da raquete. É uma coisa. Ela, quando está a jogar bem, é muito impressionante. E depois tem a característica, apesar das coisas não terem corrido bem em singulares, dela em pares este ano, ter 3 títulos do Grand Slam, e provavelmente só não ganhou os Grand Slams todos porque apanhou Covid em Roland Garros. O resto ganhou os Pois. outros Grand Slams todos. E até é engraçado que esta semana a sua parceira foi jogar singulares para Monastir, a Katerina Siniakova, e acabou por ganhar. A Siniakova, que é número 1 de pares, a Krejcikova é número 2, mas ou 3, não sei se a Kudermetova está no meio, mas pronto, a Siniakova é a número 1 e acabou por ganhar também o título de pares, mas de Monastir, com a Kristina Mladenovic. Mas de facto a Krejcikova tem essa confiança dos pares. Já não vai a tempo de se qualificar para as WTA Finals, a luta está ao rubro, há 5 vagas ainda Ser bom. oficialmente ainda há 6, mas a Pegula já está qualificada, juntamente com a Jabeur e com a Swiatek, mas de facto há 5 vagas em aberto e só faltam 2 torneios, San Diego, que tem um quadro incrível, e Guadalajara, onde praticamente se vão definir as vagas todas. Vai ser uma luta ao rubro, mas a Krejcikova já só vai conseguir ir em pares, mas de qualquer forma vai ser também aí um torneio seguramente muito, muito interessante. Apenas umas notas finais. Já arrancaram os torneios desta semana, 2 novos torneios com a licença de um ano, em Gijón e em Florença. João Sousa já perdeu em Gijón, mas Francisco Cabral ganhou. Se calhar pedia só um comentário final sobre a primeira vitória de muitas do Francisco com o Jamie Murray. Eu fiz ontem um tweet sobre isso e a Judy Murray foi logo lá dar um retweet. A família Murray também parece que deposita muitas esperanças nesta parceria do Jamie com o Francisco. Sim, finalmente conseguem esta vitória. É evidente que aquilo que eles ainda não tinham vencido não estava em causa a qualidade que eles têm, mas é importante para conseguirem desbloquear, de facto, aquilo que parecia vitória que não surgia. E acho que a partir de agora, sim, com esta primeira vitória já resolvida, com este assunto já tratado, acho que agora vamos começar a ver realmente o potencial que eles têm, e é uma das grandes histórias para o ténis português, e das mais interessantes que poderemos acompanhar na próxima época. O que é que eles vão poder fazer, por exemplo, nos torneios do Grande Slam e em torneios mais importantes também, juntos. Esperemos que corra bem. É isso, está tudo contado. Já sabem, voltamos para a semana com mais um
podcasts, acompanhem-nos nas redes sociais, no site, e nós estaremos cá na próxima semana. Até à próxima.